Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile, agora de forma diferente, né, com vocês, porque vocês sempre me veem no computador, botando lá o PowerPoint. Por que a gente está fazendo isso? Já que nós temos aulas no quadro, nós temos aulas expositivas assim, a gente vai trazer uma série de assuntos importantes para você, não só que vai fazer o Enem, vai fazer vestibulares, mas assuntos importantes de uma forma geral. E nós estamos começando hoje, né, o vídeo de hoje trabalha literalmente com as questões ambientais, o que está, de uma certa forma, mexendo com o mundo. Por quê? Porque os fenômenos ambientais estão cada vez mais comuns e cada vez mais intensos. E hoje nós vamos falar de uma questão extremamente grave que vem acontecendo no chifre africano. Vocês sabem onde é que fica o chifre africano? Está aqui, ó, mostrando para vocês agora o que é o chifre africano. É uma série de países, e aí eu tenho a Somália, por exemplo, eu tenho a Etiópia, que fica ali, ó, numa divisão, no limite, tá, do Mar Vermelho, Oceano Índico e o Oriente Médio. Essa região vem sofrendo hoje com uma seca intensa, não comum, assim, não acontecia isso há 40 anos. O que isso pode acarretar? E, na verdade, o que isso vem acarretando? Por quê? Porque durante anos e anos, a emissão de gases poluentes, o aumento da poluição, vem trazendo elementos muito mais ativos nessas questões ambientais. Mais secas, o processo de desertificação cada vez mais intenso, e em algumas regiões, e eu vou dar o exemplo da Índia, chuvas cada vez mais fortes, intensas e intermitentes. Ou seja, a gente tem em algumas partes do mundo secas intensas, em outras partes chuvas, né, cada vez mais torrenciais. Mas o problema que hoje sofre o chifre africano é desesperador. A ONU vem mandando uma série de ações para essas regiões. Por quê? Porque ali você tem o que a gente chama de refugiado ambiental. Quando a gente fala muito de refugiado, o pessoal lembra logo de guerra, e a gente vive hoje a guerra da Ucrânia, onde você tem um número de refugiados mais de 1 milhão, né? São milhões de refugiados. Mas o que é possível da gente observar também é que nessa região, essa região que fica praticamente na África Oriental, vem sofrendo demais com essa questão dos refugiados ambientais. A seca que assolou vários países no chifre africano matou não só as criações de gado, cabra, galinhas, etc., fez com que a população saísse dessa região. Como eu falei, são 40 anos que isso não acontecia nessa gravidade. Isso vem causando o quê? Primeiro, problema da fome, que já é comum nessa área, a insegurança alimentar, que é um processo que, de uma certa forma, cada vez mais nítido em regiões que sofrem com a seca, e principalmente a questão dos refugiados, que vem causando um impacto muito grande em populações mais vulneráveis, principalmente as mulheres e as meninas abaixo de 15 anos, que devido a essa migração forçada, os pais vêm promovendo casamentos de pessoas mais velhas com meninas abaixo de 15 anos. Isso acontece em vários países, como já acontecia anteriormente, mas se intensificou por isso. Os pais temem, devido a questões políticas, questões aí ambientais nesse sentido, são as duas questões, porque a gente está falando de políticas na questão de impactos ligados principalmente às guerras civis, mas as questões sociais e ambientais, que os pais temem que as crianças fiquem cada vez mais vulneráveis e talvez com o marido exista uma proteção. Será que isso é correto? Mas a gente está falando de uma cultura diferente da nossa. Mesmo assim, o alerta é comum nessa região, principalmente porque nós estamos falando de um desastre ambiental, que não são eles os culpados, somos todos nós, devido principalmente a quê? A emissão de gases poluentes para os países mais desenvolvidos. E aí entra uma questão, galera, que é muito simples. Quem polui mais são os mais desenvolvidos, são aqueles que consomem mais, que estão produzindo mais, estão precisando mais de produção, que utilizam mais os combustíveis fósseis. E quem sofre são os países mais pobres, que muitas vezes a emissão de gases é quase nula.
ou muito baixa. E esses países, essas regiões que estão sofrendo demais. E hoje, infelizmente, a bola da vez é o chifre africano. Como eu falei, o processo ali, cada vez mais intenso, faz com que milhares e milhares de famílias saiam das suas áreas, saiam dos seus sítios, das suas cidades e tentem regiões onde possa haver mais umidade. São 18 meses sem chuvas, galera. 18 meses sem uma gota d'água. Olha só que crueldade isso para essa região. Então, mostra um pouquinho, e aí vem avanço da desertificação, os problemas sociais, etc. São pontos fundamentais e cruciais para qualquer tipo de vestibular. E para você que está vendo essa questão ambiental cada vez mais grave nos países mais pobres e a ideia de preservar o meio ambiente, de conservar o meio ambiente, cada vez mais longe nos países ricos. Essa é uma questão, para mim, crucial. E eu queria trazer essa reportagem para vocês, trazer essa informação para vocês, para mostrar um pouquinho que esses assuntos são assuntos que são muito comuns na grande maioria dos vestibulares. Na verdade, esse assunto ele é quase um start para você fazer uma questão própria para o vestibular. Você não precisa ter definidamente um ponto específico, como a região que a gente falou, como o chifre africano. Mas isso pode acontecer em várias outras áreas. Como eu falei, ali uma seca intensa devido às mudanças climáticas. Numa outra região, talvez chuvas muito mais intensas devido a essas mudanças climáticas também. Então, galera, vai aí uma boa aula, né, uma boa observação para que vocês vejam. Já vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da reportagem para que vocês vejam. Essa reportagem você vai encontrar em jornais internacionais. Você observar que isso não é tão comum, apesar de sabermos que alguns países do mundo vêm sofrendo demais com essa pressão ambiental, mas a questão dos refugiados ambientais quase não é falada, principalmente porque hoje você vê muito refugiado de uma guerra, que são os refugiados, mas a gente acha que existe, mas o refugiado ambiental também existe. E esse também sofre muito, principalmente por quê? Porque perdeu tudo. Mas perdeu tudo pelo quê? Pela questão ambiental. Olha só a gravidade disso. Então, galera, aproveitem, porque a gente tem muito mais para trazer para vocês. Aproveitem para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar lá o joinha para a gente, porque muitas outras aulas com muitas coisas importantes para vocês a gente vai trazer para cá. Mas não abandonamos os vestibulares, não. Continuamos trazendo mais informações de vestibulares, SISU e muita coisa legal para vocês. Galera, um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo.